1º de julho, começando hoje o segundo semestre desse ano, que parece que nem começou, não tá assim para a maioria, o ano mais desafiador das nossas vidas, eu acredito. E eu quero trazer para vocês um tema que vem da enquete que eu comecei na semana passada no Stories, perguntando se vocês conhecem a diferença entre esperar e esperançar. E tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, e quero trazer essa reflexão para vocês começarem a usar da forma correta a palavra esperança, que está dentro desses dois verbos, mas que significa, na prática, uma atitude diferente. Quando a gente fala, vamos falar de Covid, né? Vamos falar dessa pandemia que a gente está vivendo. Eu tenho esperança que tudo fique bem, eu tenho esperança que tudo vai dar certo. A gente está falando de uma confiança que a gente tem. A gente está falando que a gente acredita naquilo. É quase que assim, um milagre vai acontecer. E eu preciso realmente acreditar, porque a gente tem que enxergar o lado positivo das coisas, a gente tem que vibrar nessa positividade. Nós precisamos enxergar o copo meio cheio, não é assim? É uma questão de otimismo. Então a gente fala que a gente tem esperança que tudo dê certo. A questão é que nesse caso a gente está usando a esperança que está dentro do verbo esperar, que quer dizer aguardar, que quer dizer não tomar uma decisão sobre, ficar esperando que algo aconteça. É muito mais passivo. Vocês conseguem perceber isso que eu estou falando? Por outro lado, a esperança que está dentro do verbo esperançar é a que a gente precisa usar no nosso dia a dia. É a esperança que nos coloca em ação, é a que nos faz agir, é a que nos serve como um combustível. Então, assim, eu tenho esperança que isso vai passar. Porque o que eu estou fazendo? O que eu estou usando disso tudo que está acontecendo para me servir como algo positivo, para que eu faça alguma coisa, que me mobilize a uma ação diferente, a um comportamento diferente. Então a esperança, gente, que a gente precisa ter é essa fé que não aguarda, é essa fé que enxerga nisso tudo algo realmente muito impulsionador de mudanças e de transformações. Ficou claro, assim? Que tipo de esperança que você está usando quando você fala essa palavra? Eu tenho esperança. Você está esperando ou você está agindo? Se ainda tiver ficado alguma dúvida, corre lá no dicionário na palavra esperançar, que vocês vão ver que é ação. Ela tem a ver com uma atitude que a gente tanto está falando. Então eu quero aproveitar para contar para vocês que desde que começou essa pandemia, né, aqui em BH a gente já vai para o 4º mês, fechados, isolados, e eu usei essa esperança da forma que eu precisava, mobilizando muitas coisas do meu ponto de vista profissional e pessoal, inclusive uma mudança de casa, uma mudança de carro, uma mudança de tanta coisa na minha vida. E hoje eu tô lançando também o meu canal no YouTube. Então quem não segue ainda, vai lá na Flourish no YouTube. Vou compartilhar conteúdos diferentes dos daqui, porque a plataforma YouTube, né, de vídeos, ela pede um conteúdo específico para ela, mais prático, mais de ensinamento do que mais teórico, como às vezes aqui a gente conversa e esse bate-papo. Então quem não segue, vai lá me seguir. E aí eu vou ler para vocês uma frase de um filósofo alemão que tem tudo a ver com a esperança que a gente está falando aqui. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. E aí é a tal da esperança, que não pode morrer dentro da gente enquanto a gente está vivo. Não é esperar, tá, gente? Mas lembrem, a esperança está dentro desses dois verbos. Acontece que a gente precisa usá-la não no sentido de aguardar, mas no sentido de agir. Espero ter ajudado, ter levado aí algum insight, alguma atitude, alguma coisa que você fala, não, eu preciso ter uma esperança mais prática na minha vida.